jurista da Universidade de Salamanca, na Espanha, Juan Manuel Palomeque Lopes, costuma dizer que não existe direito individual do trabalho. Não existe direito individual do trabalho em sentido estrito. O que o mestre espanhol quer transmitir com essa noção é que quando um empregador deixa de observar normas sobre jornada, deixa de pagar salário em dia, desrespeita descanso semanal remunerado, descumpre uma norma coletiva, dificilmente ele o fará em face de um único trabalhador deliberadamente escolhido para ter seus direitos subtraídos. De sorte que a lesão trabalhista é eminentemente coletiva. E o grande professor Homero Batista Mateus da Silva parece corroborar essa assertiva, afirmando que é uma ficção a gente imaginar que alguns poucos milhares de magistrados darão conta de atender a uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de brasileiros por meio de pequenas ações trabalhistas individuais. Não, a essência do direito do trabalho e também a do processo do trabalho, penso eu, é coletiva. Eu já participei de eventos, de simpósios que passavam horas debatendo divisor de jornada, debatendo se o aviso prévio proporcional tem início ao final do primeiro ano ou ao final do segundo ano do contrato de trabalho. É claro que são temas relevantes para um magistrado que, forte no princípio da indeclinabilidade jurisdicional, se deparará com essas questões em ações individuais e terá que decidir. Mas, em termos de eficácia de direitos sociais, qual que é a relevância dessas matérias? Penso eu que é muito pouco. De forma que, paradoxalmente, existe uma tradição bastante vasta de obras, de palestras, de cursos, de seminários, de debates voltados a institutos de direito individual do trabalho, quando quase nada se escreve em matéria de direito coletivo ou de processo coletivo do trabalho. E a gente vai ver agora, no decorrer dessas aulas, que a ação civil pública cai como uma luva no processo do trabalho. Estudaremos a ação civil pública de cabo a rabo, esse importante instrumento de tutela que foi originariamente concebido nos bancos acadêmicos por civilistas da experiência do direito processual comum, por membros de Ministério Público Estadual. No entanto, os números de ações civis públicas ajuizadas na Justiça do Trabalho, termos de ajuste de conduta firmados pelo Ministério Público do Trabalho, são extremamente superiores aos verificados na dita Justiça Comum. E isso se deve, em primeiro lugar, a algumas características da tutela meta-individual, da ação civil pública, que nós veremos agora. Vamos a elas. Em primeiro lugar, aqui eu trago uma fórmula voltada à memorização, um processo mnemônico. Mnemônia era o lago da memória na mitologia grega, então eu aqui procurei agregar algumas siglas para facilitar, e numa questão de segunda fase difícil, pelo menos você tem aqui nesses princípios uma fácil visualização do seu norte hermenêutico, da sua bússola interpretativa para buscar uma resposta para aquela questão. Socialização do processo. A ação civil pública, ela se vê naquilo que Brian Gart e Mauro Capelletti chamam de segunda onda de acesso à jurisdição, conferindo uma função social ao processo, uma função transformadora, uma função que vai além da concepção puramente liberal, clássica, individualista
de processo como simples afirmação do direito formal no caso concreto. A ação civil pública é muito mais substantiva em termos de concretização da justiça do que o processo individual clássico, que por vezes se compraz com algumas fórmulas extremamente formais. E a gente vai ver que a ação civil pública, ela lida não só com direitos, mas também com interesses, apontando, portanto, que existe algo além dos direitos na sua simples configuração juspositivista dogmática. Economia de tempo, esforços e despesas. Vejam como isso é relevante quando a gente pensa em relações de trabalho. Por vezes, a gente tem algumas varas do trabalho tomadas por um único empregador. São ações individuais ajuizadas contra uma empresa que dá golpe na praça e não paga verbas rescisórias, ou que tem por praxe simular lides, as chamadas casadinhas, ou então falsear ou fraudar termos de rescisão de contrato de trabalho. Na expressão de Kazuo Watanabe, essas pequenas ações, elas atomizam o processo, são lides atomizadas, ao passo que a ação civil pública, ela moleculariza as lides, reunindo todas num único processo, obtendo-se assim uma economia de tempo, de esforços e de despesas, ao mesmo tempo que evita o risco de decisões contraditórias. A gente tem casos em que perícias de insalubridade são caríssimas, são difíceis, perícias para verificar adoecimento de trabalhadores pelo contato com benzeno, o trabalhador que acaba sofrendo algum câncer pelo contato com mercúrio metálico, e a gente tem aqui a possibilidade de, num único processo, concentrar toda essa prova. Um outro exemplo, discriminação, assédio moral, perseguição, né, o chamado stalking, são questões que de prova muito difícil, é que nem você perseguir fantasmas. Então um trabalhador é despedido após egressar do auxílio doença. O empregado ele egressa do auxílio doença, o empregador paga as verbas rescisórias e o demite, ou então egressa do auxílio doença acidentário, o empregador paga o período estabilitário e o manda embora. E daí aquele empregado ele se julga vítima de uma dispensa discriminatória, né? E o empregador fala, não, olha, eu estou passando aqui por um corte estrutural na minha empresa, uma readequação, não tive intuito discriminatório. Vejam que essa situação, numa única lide, ela é muito difícil de ser enfrentada. De fato, você não tem referências maiores. Agora, se você tem uma ação civil pública, você tem um ambiente que lhe propicia demonstrar, olha, foi um trabalhador, foram 2, 3, 4, foi uma massa de trabalhadores despedidos, coincidentemente, todos eles egressos de um auxílio doença, um auxílio doença comum ou um auxílio doença acidentário. Então, essa molecularização da demanda lhe permite um vislumbre mais holístico, mais completo, mais amplo daquela situação. Então, tem algumas demandas que a tutela meta-individual, ela é um campo muito mais propício, muito mais fértil para o aparecimento da verdade. Democratização do processo. Os agentes autorizados para ação civil pública, sobretudo o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles vocalizam muitas vezes os anseios de uma população, os anseios da sociedade, os anseios do povo.
conferindo assim ao processo também um caráter político, notadamente quando a gente fala em ação civil pública para a judicialização de políticas públicas. A gente vai ver oportunamente que um objeto possível da ação civil pública é a implementação de uma política pública, porventura positivada na Constituição, densificada normativamente em normas infraconstitucionais, como o ECA, como o CDC, como o Estatuto do Idoso, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que acabam não sendo implementadas na prática pelos poderes constituídos, pelo poder executivo, pelo governo. E a ação civil pública, ela se presta a judicializar políticas públicas, conforme veremos, conferindo assim uma certa carga política ao processo, mas que vocês não devem confundir jamais judicialização de políticas, que é isso que se faz através de ação civil pública, com politização da justiça, que aí é um comportamento deturpado, é uma cooptação indevida do poder judiciário por forças políticas, né? Não confundam uma coisa com a outra. Mas, enfim, a gente tem aqui essa característica da ação civil pública muito relevante, que é a democratização do processo. Amplo acesso à jurisdição. A gente vinha falando de Brian Gart e Mauro Capelletti, que idealizaram as 3 ondas de acesso à jurisdição a fim de acabar com o fenômeno da litigiosidade contida, e eles idealizaram uma primeira onda voltada à tutela das microlesões através da criação do rito sumaríssimo, do juizado de pequenas causas, da assistência judicial, da justiça gratuita, e numa segunda onda, no polo oposto, uma abertura da jurisdição às macrolesões através da concepção de instrumentos de tutela jurisdicional, como a ação civil pública, como os processos coletivos. Então a gente tem uma amplitude de acesso à jurisdição para situações em que os poderes constituídos se revelam inertes e daí o Ministério Público pode atuar como um elemento de ignição para colocar aquela complexa engrenagem dos freios e contrapesos para funcionar, e isso interessa também a temática judicialização de políticas públicas. Ou então a gente tem aquelas situações em que o indivíduo isoladamente, individualmente, não possui meios ou interesse em defender os seus direitos. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente pensa em contribuições sindicais ilícitas. São pequenos montantes individualmente considerados, mas que na somatória total compõem aqui uma fonte de um grande enriquecimento ilícito. Infelizmente, a gente tem alguns traços culturais e denota uma dificuldade do indivíduo isoladamente considerado em saber quando ele é vítima ou não de uma exação, de uma cobrança ilícita. Eu nunca me esquecerei de um caso em Londrina, Paraná. Grande abraço aí, meus amigos dos Pés Vermelhos, dessa terra magnífica, um dos maiores IDHs do país. E eu nunca me esquecerei de um caso naquelas redondezas em que uma entidade absolutamente picareta, se denominando Sindicato dos Empregados Domésticos, passou a encaminhar cartas de cobrança para uma centena de pessoas humildes que se ativam no trabalho doméstico, mencionando, olha, foi constatado um débito de R$ 15 referente à contribuição sindical
e já vinha com um boleto, com um código de barras, e se você não quiser parar no Serasa, no SPC, nos Serviços Protetivos do Crédito, é melhor você pagar essa dívida. E vinha com um timbre, e o cidadão comum ele treme nas bases quando vê um timbre, parece uma coisa oficial, e na sua ingenuidade ele não imagina que alguém teria tamanha desfaçatez, tamanha cara de pau, e a imensa maioria pensa, bom, que são 15 reais? Vou lá, pago, evito problemas, né? E são situações essas que não chegariam ao judiciário através de ações individuais, representando litigiosidade contida. A ação civil pública, ao molecularizar todas essas infinitas lides individuais num único processo, ela acaba assumindo um grande vulto e propiciando uma tutela única e contundente contra esses abusos. Olha só essa quinta característica: possibilidade de prevenção ou correção imediata do ilícito. Senhores, desde o ocaso, deixa eu pôr aqui na tela para vocês copiarem, desde o ocaso, desde o declínio da antiga estabilidade decenal, estabilidade decenária, foi sendo progressivamente substituída pelo FGTS, até que o FGTS se tornasse obrigatório em 1988. Desde o fim dessa estabilidade decenal, nenhum trabalhador que tenha um pingo de sensatez vai se socorrer do judiciário no curso de uma relação de trabalho para vindicar algum direito desrespeitado pelo empregador. Ninguém vai fazer isso. Ele teme uma retaliação, ele vai ser mal visto e os maus empregadores se aproveitam desse tipo de situação. De sorte que o trabalhador só vai se socorrer do judiciário ao final do contrato de trabalho. Muitas das suas pretensões estarão prescritas e com isso a gente tem aqui um risco moral muito grande. Que receio terei eu de descumprir a legislação, assim pensa esse empregador, segundo uma lógica de custo-benefício, já que ali para frente alguns entrarão, outros não entrarão em juízo. Pois então, a ação civil pública, ela rompe com essa lógica nefasta, permitindo a prevenção e correção imediata do ilícito na medida em que o trabalhador estará despersonificado nessa ação civil pública manejada por um dos autores legitimados. Então a gente tem uma característica que é realmente muito importante em matéria de relações de trabalho. E talvez essa característica seja a principal responsável por aquilo que eu mencionei, de haver uma quantidade de ações civis públicas enormemente, abissalmente superior na justiça do trabalho em relação à justiça comum. Igualdade material entre os litigantes é outra faceta bastante cara às relações de trabalho. A ação civil pública, ela compensa a assimetria que existe não só na relação de direito material do trabalho, como, no mais das vezes, nas relações de direito processual do trabalho, na medida em que os seus agentes legitimados atuam a partir de uma estrutura material que o trabalhador individualmente considerado seria incapaz de contratar. Novo enfoque dado à responsabilidade civil. Essa característica ela é um pouco sutil, mas vai ficar claro quando mais para frente a gente falar de
condenação genérica. No direito processual clássico e no direito individual liberal, o enfoque da responsabilidade civil é um enfoque de uma responsabilidade do agressor pelos danos sofridos. Então, a vítima ajuiza uma ação provando que sofreu um dano. Na ação civil pública, a gente passa a ter uma responsabilidade do agressor pelos danos causados. Se projeta uma comprovação da conduta ilícita e de um dano abstratamente considerado, muitas vezes um dano do tipo in re ipsa, um dano por si só, um dano presumido. É a chamada condenação genérica, condena-se por danos causados, relegando-se para as liquidações individuais a prova dos danos sofridos, que cada um se diz vítima. Então a gente tem também essa característica de um novo enfoque dado à responsabilidade civil. Garantia de uniformidade das decisões tem a ver com a molecularização da lide, evitando assim o risco de decisões contraditórias para processos com pedidos e causas de pedir similares e, portanto, é algo que vem em prestígio da integridade sistêmica jurisdicional. E ainda ponho aqui alto grau de conflituosidade interna dos direitos meta-individuais. Essa é uma observação feita tanto por Dinamarco, como Watanabe, como Rodolfo de Camargo Mancuso, essa característica, a intensa conflituosidade interna dos direitos meta-individuais. Eles não seguem uma fórmula estanque de catalogação. Por exemplo, e a gente vai repetir isso mais para frente, eu tenho uma questão que envolve inobservância de jornada. Qual que é a natureza desse interesse? Depende. Sob o ponto de vista, depende a que título vai se pleitear. Se eu pleiteio adicionais de hora extra, eu estou diante de um interesse individual homogêneo sob o ponto de vista dos trabalhadores afetados. Se eu pretendo que a empresa deixe de abusar da sobrejornada, deixe de prorrogar jornada por mais de 2 horas sem causa legal excepcional que o autorize, aí eu tenho um interesse indivisível, portanto, afeto a coletividade dos trabalhadores daquela empresa, logo um interesse coletivo em sentido estrito. Se eu peço danos morais coletivos daí decorrente, então eu tenho também interesses difusos. Ou então, se eu pensar no interesse do mercado de trabalho, de geração de postos de emprego, ao invés de que empregadores abusem da prorrogação de jornada, eu também falo em interesses difusos. E então vejam que há uma intensa litigiosidade interna. Os interesses eles possuem uma variação na sua catalogação e devemos estar atentos a isso. Não temos como dizer de proêmio, do início ab ovo, que se a matéria é jornada de trabalho, isso é interesse difuso, ou é coletivo, ou é individual homogêneo, ou, como dizem alguns, individual heterogêneo, vai depender de a que título se pleiteia. Outro exemplo, eu tenho um lixão em situação ambientalmente irregular num determinado município. Ao lado desse lixão existe uma universidade, como já vi acontecer em Rondônia. Se eu enfoco esse lixão à luz das normas ambientais comuns, provavelmente estarei diante de uma lide de competência da Justiça Estadual. No entanto, se eu enfoco esse lixão à luz das suas repercussões na saúde e segurança dos empregados dessa faculdade
lindeira a esse lixão, como foi o caso Shell BASF, em que havia um dano ambiental, mas sob um enfoque era um dano laboroambiental também. Aí a gente tem uma causa para a qual a competência da Justiça do Trabalho se espraia. Então, meus amigos, essa é a última dessas nossas características aqui que eu gostaria de frisar. Vamos para um intervalo e na sequência a gente volta com mais informações. Até daqui a pouco, amigos. Até daqui a pouco.